Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Depois de 30 anos de idas e vindas, discussões acaloradas e engavetamentos, a tão esperada reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados no mês de julho. Mais do que uma atualização nas regras tributárias, o projeto da reforma busca reduzir de forma drástica o emaranhado de leis que atormenta a rotina das empresas e do cidadão. Em um contexto geral, um dos principais objetivos da reforma é acabar com o efeito cascata, onde o mesmo imposto é pago em diversas fases da cadeia produtiva, desde a indústria até o consumidor final. Para falar desse assunto, convidamos o advogado especialista em direito tributário, Dr. Marcelo Diniz. Como vai, doutor? Tudo bem? Tranquilo? Marcelo, para mim é uma grande alegria estar aqui. Quero dar boa noite aos seus telespectadores, dizer que estive aqui há alguns anos, e falando também sobre a questão tributária, e agora eu retorno para falar desse grande marco que provavelmente vai emplacar no Brasil, que é a reforma tributária. Se esperou muito tempo por isso, né, doutor? Marcelo, a reforma tributária é um tema que está em voga há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Assim que promulgada a Constituição de 88, já se começou a falar sobre a sua reforma. Então, há muitos anos se trata desse assunto, cada vez com uma vertente diferente, com uma roupagem diferente. No entanto, agora, me parece que o Brasil ele está preparado realmente para uma reforma. Se essa reforma é a melhor, se ela precisa de algumas adaptações, a gente precisa aguardar um tempo, né? Sobretudo porque ela é muito impactante na economia nacional, e não apenas é impactante na economia, como também para os entes federados. União, estados, Distrito Federal e municípios. Agora, do jeito que está, não poderia ficar, né, doutor? Explica o que é hoje essa questão tributária no Brasil. As pessoas falam que existe uma alta litigiosidade no Brasil, né? De que existem muitas regras tributárias, de que existe guerra fiscal, de que existem problemas interpretativos. Tudo isso é verdadeiro. Não se pode atribuir, contudo, ao sistema tributário nacional qualquer tipo de responsabilidade no que se refere a qualquer espécie de mazela social. Muito ao contrário. Se hoje, por exemplo, o Brasil tem políticas públicas, se o Brasil tem um sistema previdenciário e de saúde muito mais eficiente do que existia antes de 88, isso é devido à carga tributária, né? Sobretudo um tributo que se chama contribuições, ele é extremamente relevante para o Brasil entregar essas prestações públicas para a sociedade. Essa questão que se afirma de uma alta litigiosidade, o que é verdadeiro, isso muitas vezes decorre de uma postura do próprio poder público. Porque o poder público ele faz a lei, o poder público ele aplica a lei e o poder público ele acaba julgando os litígios. Então não se pode dizer que o cidadão contribuinte, que o empresário, ele é responsável por qualquer dessas críticas que se faz, né? A responsabilidade em relação a isso, ela é do próprio poder público, né? Então, se o poder público, mesmo nesse sistema, mudasse as suas práticas, aceitasse o que estabelece a Constituição da República, aceitasse o que estabelece as leis, isso contribuiria muito para a redução do litígio. Agora, o que vai mudar com a reforma tributária, que ainda que está no Senado, mas já aprovada na Câmara dos Deputados, doutor? Muita coisa muda, Marcelo. O que eu quero destacar, em primeiro lugar, é a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Este imposto, ele substitui o ICMS, que é dos estados e do Distrito Federal, e ele substitui também o ISS, que é dos municípios. Também é muito relevante a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e essa contribuição sobre bens e serviços, ela vem no lugar de duas contribuições que são da União Federal, que se chamam Contribuição ao PIS e a conhecida COFINS. Então, esses dois pontos são os mais emblemáticos, os mais importantes. Há também a criação do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele entra no lugar do imposto sobre produtos industrializados.
E ele tem uma nova pegada. Digamos assim que o imposto seletivo, ele tem um quê de tributação do proibido, daquilo que faz mal para a saúde e daquilo que faz mal para o meio ambiente. Então, isso tudo vai mudar. Isso tudo... No Senado, você acredita que eles mudem alguma coisa aí ou não tem essa tendência? Olha, Marcelo, conforme eu disse, me parece que o Brasil ele está amadurecido para uma reforma tributária. A questão tributária, ela exige vários olhares, porque você como jornalista olha a tributação de uma forma, o economista ele está muito focado com a questão da eficiência econômica, ele está preocupado com as externalidades positivas e negativas. O jurista, ele está preocupado com o respeito à Constituição, com o respeito aos direitos fundamentais do cidadão contribuinte. E o político, ele vai realizar o jogo do poder. O político, ele vai olhar, claro, para os seus eleitores, que são os cidadãos contribuintes, ele também vai olhar para a estrutura do Estado. Então, no Senado Federal, e obviamente que isso aqui é um exercício de futurologia, né? Não é possível se garantir nada, eu acredito que o Senado Federal ele vai manter de 70% a 80% do projeto que foi enviado pela Câmara dos Deputados. É bastante coisa, hein? 70% a 80%. Bastante coisa, justamente por conta do amadurecimento. Certo. As notícias é de que essa reforma tributária, quando discutida na Câmara dos Deputados, já teve uma participação do Senado Federal. Então é como se ali já tivesse começado um trabalho, né? Que agora, ao ir ao Senado, não é uma ruptura, não é algo que se entrega e dizendo, olha, agora a responsabilidade é sua. Foi um processo construído, foi um projeto construído entre a sociedade e o poder público representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Evidentemente, tem gente que acha que vai aprovar lá, no outro dia já está em vigência. Não é nada disso, né, doutor? Tem um período de transição? Como é que é isso? Sim, Marcelo. O período de transição, ele vai de 2026 a 2033. É extenso, hein? Bastante tempo. E isso, inclusive, na minha forma de ver, é um sucesso com relação a esse projeto. Por quê? Porque ele é realmente um projeto de reforma. Não é uma costuradinha aqui, não é uma regrinha ali, não, realmente é uma mudança estrutural. E uma mudança estrutural desta monta apenas seria viável com um prazo de transição relevante, como é o caso. Ou seja, então, um período de transição precisa mesmo acontecer? Precisa de um período de transição e, quem sabe, o Senado pode até esticar esse período de transição. Mais uns 2 anos aí. Há quem diga que uma das possíveis mudanças é justamente esticar, para que, sobretudo, estados e municípios venham a se adaptar. E, Marcelo, a gente precisa esclarecer de que, para a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, o relevante é o que acontece na sua cidade. As pessoas moram na cidade. Então, o que acontece no Estado, no Brasil como um todo, pode ter uma importância macro, mas para o dia a dia da pessoa, o que importa é se existe um serviço público de qualidade municipal, né? Se existe saneamento básico, se existem ruas asfaltadas, se existe sinalização, essas coisas elementares. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Vamos falar da CBS de novo. E do IBS? E quem que determina a alíquota desses impostos? Por que esse processo de reforma tributária ele é lento? Por que ele tem que ser lento? Primeiro porque o próprio processo, o próprio projeto, né, a própria proposta de emenda constitucional, o texto base tem quase 40 páginas. É bastante coisa, Bastante hein? coisa. É só para ler. Bastante coisa. E, basicamente, essa proposta de emenda constitucional, ela atribui à lei complementar uma série de incumbências. Então, depois de aprovada, será necessária a edição de várias leis complementares para darem execuibilidade para aquilo que está
na proposta de emenda constitucional. Então, é um processo lento. Então, além da questão da transição em si, o Brasil vai ter que experimentar uma fase extremamente interessante para a sociedade, né, de discussão dos termos dessas leis complementares. Então, não é apenas se aprovar esta emenda constitucional, também tem as leis complementares que serão discutidas e votadas. E elas, na vida das pessoas, elas vão ter uma repercussão muito grande. O impacto está aí, então. O impacto está aí. Inclusive, quando eu falei de alíquota, é aí. Questão de alíquota, de base de cálculo. Na realidade, Marcelo, o relevante para as pessoas é alíquota e base de cálculo. Quanto eu vou pagar? Exatamente. É essa aritmética. Então, no texto inicial não está especificado isso ainda? Não. Existem diretrizes com relação à alíquota, mas a definição de um percentual não existe. O que existe, por exemplo, é uma diretriz de uma alíquota única. Justamente por quê? Porque uma das mudanças preconizadas por essa proposta é o estabelecimento do fim dos benefícios fiscais, o que é um tema altamente polêmico. Hoje, nós temos benefícios fiscais estaduais, benefícios fiscais municipais, e esses benefícios fiscais, em que pese eles serem muito criticados, eles são formas que os estados e os municípios têm de afirmar sua autonomia, e não apenas isso, para estabelecer as suas políticas públicas, locais. Então, a proposta preconiza o fim de benefícios fiscais. Daí a ideia de uma alíquota única. Vamos ver se isso aí vai dar problema. Não, porque o cara deu lá um benefício para uma indústria, vai ter que tirar? Como é que faz isso? Então, a sua pergunta, Marcelo, é muito boa. Hoje, os benefícios fiscais, eles são por prazo determinado. Inclusive, a proposta de emenda constitucional contempla o respeito aos benefícios fiscais que foram concedidos por prazo determinado. Então, segurança jurídica haverá se essa proposta for apresentada. O que não se pode dizer é com relação ao futuro. Então, quer dizer, depois de 2030, 2040, como é que vai ser? Aí não é possível se dizer. Vamos falar um pouco sobre as pequenas empresas e a reforma tributária. Elas serão beneficiadas ou prejudicadas, no teu modo de entender, com esse texto aprovado? Eu acredito que elas não vão ser nem beneficiadas e nem prejudicadas. A Constituição de 88, depois de uma série de alterações, ela já estabelece uma linha de tratamento favorecido. Esse tratamento favorecido, ele é mantido por essa proposta de emenda constitucional. Existem algumas questões de dinâmica da tributação que não é possível se dizer se elas vão prejudicar ou se elas vão gerar mais carga tributária ou menos carga tributária para as pequenas empresas. E aqui eu cito, que é da essência do IBS e da CBS, a chamada não cumulatividade plena. A palavra é grande, explica pra gente. Esse termo significa o seguinte: esses dois tributos, o IBS e a CBS, eles vão se sujeitar ao regime de créditos e débitos. Então, uma empresa, todo pagamento que ela efetuar, ela vai tomar crédito de IBS e CBS, desde que esses dois tributos sejam incidentes na operação. Na hora que ela for vender a sua mercadoria, ou prestar o seu serviço, ou exercer qualquer tipo de atividade econômica, ela vai se debitar do IBS e da CBS. De modo que nós teremos aqui uma tributação sobre o valor agregado. Daí vem essa denominação que não foi utilizada pela proposta de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Então, embora aqui no Brasil nós não utilizaremos a denominação IVA, o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo da tributação sobre o valor agregado. Então, tudo aquilo, como regra geral, todos os pagamentos efetuados, eles vão gerar crédito e todos os faturamentos gerados, prestações de serviço, venda de mercadorias, eles vão gerar débito. Então, ao final do período, vai se verificar
né? Se porventura um determinado contribuinte ele teve créditos e débitos igualados, ele não vai pagar nada. Por outro lado, se ele tiver mais débito do que crédito, ele vai pagar uma diferença. E se porventura ele tiver mais crédito que débito, provavelmente vai ser assegurada a transmissão deste saldo para os próximos exercícios. Essa é uma novidade interessante, né? Exatamente. Novidade aqui no Brasil, né? Sim. Ou já se acontecia isso com o ICMS? Não. Não, o ICMS já tem um mecanismo semelhante. Certo. O ICMS tem um mecanismo semelhante. O IPI também é um imposto que também está sujeito à não cumulatividade. A contribuição ao PIS e à COFINS, né, que vão ser extintas, provavelmente, elas também têm um mecanismo da não cumulatividade. Não é uma não cumulatividade para todos os setores. São para as empresas optantes pelo lucro real e alguns outros setores da economia. O Simples Nacional, não? O Simples Nacional, não. O Simples Nacional, ele funciona com base numa tributação favorecida e presuntiva. Ou seja, com base naquilo que a empresa fatura, presume-se que ela teve um determinado lucro e, portanto, ela recolhe os tributos sobre este lucro com base nessa presunção. E isso será mantido com a reforma tributária? Marcelo, não é possível se dizer que exatamente o regime do Simples vai ser mantido. Não há informações nesse sentido. E se eu tivesse que arriscar, eu diria que vai mudar. Ah, tá. Se esse regime vai mudar de nome e vai deixar de ser simples e vai ter um outro nome, eu não sei. Acredito que muito do que o Simples alcançou de sucesso, provavelmente ele vai ser respeitado, né, no pós-aprovação da proposta de emenda constitucional. E na questão voltando a não cumulatividade plena. Isso permite que essas empresas sejam mais competitivas, na sua opinião? Sim, Marcelo. Hoje nós temos um problema muito sério que é o seguinte. Um empresário, aí ele faz um pagamento. Aí vem a legislação e fala, isso dá crédito. Aí um outro empresário que está num segmento semelhante, ele faz o mesmo pagamento. Aí a lei diz, não, isso não dá crédito. Então você tem uma legislação seletiva. Então, aqui no Brasil atualmente, nós temos uma não cumulatividade seletiva, pontual, que desnatura a ideia central, que é o ideal de uma não cumulatividade plena. Então, o que propõe a reforma tributária, esse projeto de reforma tributária? Que acabem as regrinhas aqui e ali, né? Ou seja, tudo aquilo que compor a ideia de bens e serviços vai gerar crédito de IBS e de CBS. Tornando mais igual a parada, né? Vamos dizer assim. Me parece que há uma tendência de reduzir o custo da tributação, reduzir o custo da gestão tributária, que é muito alto no Brasil, deve gerar um equilíbrio interessante em termos econômicos, deve acabar com algumas desigualdades que não se justificam. Então, a ideia é muito boa. O funcionamento dela é que preciso aguardar o tempo. Então, conforme nós comentamos aqui nessa noite, tem as leis complementares que terão que ser produzidas. Então, muito do sucesso da reforma, se aprovada, será justamente, né, qual vai ser o papel desempenhado por essas leis complementares. Vamos voltar no imposto seletivo, que você já citou no primeiro bloco do programa aqui. Explica melhor, o imposto seletivo, vamos lembrar, que produtos são esses que entram aí no imposto seletivo? A proposta de emenda constitucional, ela estabelece uma tributação diferente, um imposto diferenciado, que foi denominado de imposto seletivo, sempre que um determinado produto, mercadoria ou serviço, ou qualquer tipo de bem ou serviço de um modo geral, se ele for prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, a legislação é que vai definir o que é um produto que faz mal para a saúde, o que é um produto que faz mal para o meio ambiente.
Um ponto que eu quero destacar, Marcelo, acrescentar, Pode falar. é de que a proposta de emenda constitucional, ela fala em várias vezes, em proteção ao meio ambiente. Então, esse é um aspecto importante. Isso tem um quê de revolucionário, inclusive, muito embora, desde 88, a Constituição estabeleça que o meio ambiente é um bem coletivo, um bem que tem que ser protegido. Já está lá, né? É só... Sim. Só que agora a tributação é como se a proposta de emenda constitucional ela propusesse um diálogo, uma conversa de proteção do meio ambiente por meio da tributação. Então, isso existe em várias passagens e, sobretudo, no imposto seletivo. Então, o que se pode esperar? Evidentemente que haverá aí uma grande disputa, porque muitos bens e serviços se fazem mal por um lado, fazem bem por outro lado. Então, não é fácil se delimitar de uma forma taxativa que algo só faz mal para a saúde, né? Ou que algo só faz mal para o meio ambiente. Muita gente, se começar uma lista disso, já vem com agrotóxico, né? Aí isso faz mal, não é? Por outro lado, pode fazer bem também, porque, né, o controle... Mas possivelmente vai estar nessa lista, né? Marcelo, possivelmente. Existe existe um apelo com relação aos agrotóxicos. Mas é importante deixar claro que isso é uma preocupação depois de aprovada a proposta de emenda constitucional. Não é uma preocupação para agora. A proposta de emenda constitucional, ela estabelece as linhas gerais. Depois a legislação vem e vai estabelecer o que se considera que faz mal para a saúde e aquilo que se considera que faz mal para o meio ambiente. E com relação à Zona Franca de Manaus, o imposto seletivo também atua aí? A Zona Franca de Manaus, digamos que ela está passando por uma fase de muitas críticas, né? Há quem diga que a Zona Franca de Manaus, ela não entrega os resultados de todo o investimento que foi realizado pelo Brasil no decorrer dos últimos 50 anos, 40 anos, basicamente, mediante renúncia fiscal. Então, quer dizer, segundo se diz, esperava-se que a Zona Franca de Manaus ela entregasse um resultado muito maior para a sociedade. Há uma questão interessante, Marcelo, em relação a benefícios fiscais, que é a seguinte: existem vários trabalhos sustentando que os benefícios fiscais eles não necessariamente revertem em prol do cidadão contribuinte. Então, muitas vezes, a concessão de benefícios fiscais, ela pode melhorar a performance de uma empresa, ela pode melhorar o lucro da empresa e não necessariamente isso chegar, né, aos bens e mercadorias que são vendidos para os consumidores. Então, por isso que existe uma crítica profunda ao regime atual de benefícios e incentivos fiscais. Isso é verdade, ou seja, só o que não se pagou de imposto lá para se produzir, né, passa bilhão, muito mais que bilhão, né? Muito mais, Marcelo. As cifras são muito grandes. O Brasil é um país muito grande, então é muito complicado e soa como ingênuo e pode soar também como irresponsabilidade se estabelecer determinadas críticas a um regime como o da Zona Franca de Manaus. O que seria daquela região se não fossem também os incentivos fiscais? A crítica que se faz é de que haveria outras maneiras de se gerar desenvolvimento econômico para aquela região. Ok, então que se mude para o futuro. Agora, também não é possível se jogar pedra em relação a todo um trabalho que foi feito para fomentar aquela região. Doutor Marcelo, vamos falar do IPVA, que todo mundo, carro, caminhão, moto, o que for, paga. Na verdade, apenas automóveis e caminhões pagam, né? É isso, né? Moto não paga IPVA? A moto paga também. Então paga. Quem mais vai pagar? Houve alguma alteração na reforma tributária? Marcelo, o IPVA também foi objeto dessa proposta de emenda constitucional que quer implantar um novo sistema tributário. E com relação ao IPVA,
o que é mais relevante? Primeiro, a preocupação com o impacto ambiental. Segundo lugar, tipo, valor e utilização do veículo. Ou seja, é provável que a legislação aprovada posteriormente a essa proposta de emenda constitucional venha a estabelecer bases de cálculo e alíquotas diferentes para os veículos, conforme o tipo, valor e utilização e o impacto ao meio ambiente. Então vejam que um imposto aparentemente tão simples como o IPVA, ele tem uma conversação direta com a questão ambiental, ele tem uma conversação direta com as novas fontes de energia. Então ele acaba provocando indiretamente um efeito muito maior do que aquele de simplesmente você ter um veículo e você ir lá e pagar o IPVA todo ano. Carro elétrico, por exemplo, será que vai pagar bem menos? Marcelo, é provável que sim. Né? É provável que sim. Já que esse tem, né, para o meio ambiente tem menos problema. É provável que sim. Se a proposta for aprovada desta forma, me parece que o carro elétrico obrigatoriamente teria que ter uma tributação menor. Quem sabe fique... Obrigatoriamente. Um outro ponto que é importante acrescentar com relação ao IPVA é a tributação de veículos aquáticos e aéreos. Atualmente não existe tributação de veículos aquáticos e aéreos e com a emenda se propõe a tributação via IPVA desses dois tipos de veículo. De jet ski a iate, de helicóptero a... Exato, aeronaves. Olha, bom, mas nós estamos falando de milhões e milhões que não pagam imposto. Exatamente, Marcelo, exatamente. Então, a gente tem aí, digamos assim, uma economia que fica a salvo da tributação, bastante relevante. Evidentemente que existem as companhias que utilizam as suas aeronaves como frota, e existem as pessoas que são detentores de aeronave. Então, muito provavelmente, a legislação deve vir e dar um tratamento adequado a essas situações. Para ser justo, né? Exatamente. Isso é interessante, hein? Que vão reclamar, muito vão. Né? Inclusive, Marcelo, a proposta de emenda constitucional, ela estabelece um objetivo de busca da justiça tributária. Então, está escrito no texto. Interessante isso. Embora seja algo óbvio, e nós temos vários princípios que indicam que a justiça tributária é um fim a ser perseguido, como o chamado princípio da capacidade contributiva, a proibição de tributo confiscatório, que já existe no Brasil, agora nós temos aí uma proposta de que a justiça tributária seja um fim a ser perseguido com a tributação. E TCMD? Sofrerá mudanças também? Sim. O projeto propõe uma alteração do ITCMD e o que é mais importante, estabelecer a progressividade do ITCMD. O que significa progressividade em matéria tributária? Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Um exemplo de um imposto progressivo é o imposto sobre a renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota. Então, quando você tem um tributo progressivo, é como se você tivesse um incremento da tributação em dois pontos, na base de cálculo e na alíquota. Então, imaginemos uma família que tenha uma herança muito relevante. Então, acima de 10 milhões de reais. É importante deixar claro que eu apenas estou criando um exemplo aqui. Então, a partir de 10 milhões de reais. Então, olha, a sua alíquota vai ser de 10%. Né? Acima de 50 milhões de reais, a alíquota pode ser de 12%. Até 1 milhão de reais, a alíquota 4%. Então, é provável que os estados eles vão implementar, sim, a progressividade do ITCMD, que é um imposto, inclusive, que os estados federados, eles nunca deram muita importância. Mas de uns 10 anos para cá, os estados estão muito atentos. Então, passou a ser uma fonte relevante de arrecadação,
tanto quanto o IPVA, que também é um imposto que acabava tendo um papel pequeno. E por que o ITCMD e o IPVA tinham esse papel pequeno? Por conta do ICMS, que é um imposto gigantesco. Que tinha a maior fatia do bolo. Exatamente. Né? Então agora os estados estão investindo no ITCMD e no IPVA. Mas aquela botaria lá na reforma, por ordem do presidente, não sei o quê, vão tomar a herança. Isso aí é uma botaria, não é? Não, Marcelo, isso não existe. Olha, a Constituição de 88, ela assegura o direito de propriedade e assegura o direito à herança. Então, isso está expresso na Constituição, independentemente da questão tributária. O que se defende é uma tributação mais forte sobre o acréscimo patrimonial e sobre o patrimônio. No Brasil, nós temos uma tributação muito intensa sobre o consumo. E aí a grande crítica é essa. Esse copo, ele tem o mesmo valor para mim, para uma pessoa que vive na miserabilidade e para uma pessoa que é muito rico, que é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito grande. Então, essa é a crítica da tributação do consumo. O pão é a mesma coisa. Ele tem o mesmo preço para mim, para você e para qualquer outra pessoa. O miserável é a pessoa muito abonada, a pessoa muito rica. Então, o que se diz é que há muito tempo que há uma pressão para que a tributação do patrimônio e da renda venha a ter uma taxação mais elevada. A proposta vai nesse sentido. Se isso realmente vai acontecer, não se sabe, mas a proposta já vai nesse sentido. Aqui no Paraná, a alíquota do ITCMD é de 4%. É baixa, né? É baixa, é baixa. Depende da perspectiva, Marcelo. Depende da perspectiva. Né? Talvez um regime de progressividade pudesse estabelecer uma justiça maior, né, em relação ao peso da alíquota versus a base de cálculo, que é o valor do patrimônio, objeto de doação ou de transmissão causa-mortes. Mas é importante esclarecer que todos os estados federados já têm autorização para chegar até 8%. Já tem. Já tem. O estado do Rio de Janeiro, alíquota de 8%. Aqui no Paraná, permanece 4%. Por que na reforma tributária não se falou do imposto de renda? Não é? Aliás, a tabela não muda, né? Já não muda há muito tempo, né, doutor? Marcelo, o imposto sobre a renda, ele vai ficar para uma outra fase. É isso que a equipe que está responsabilizada pela reforma tributária diz. Então, nesse momento, eles vão cuidar desses assuntos, IBS, CBS, imposto seletivo, que é muita coisa, que muda muita coisa, né? São mudanças profundas e apenas no momento posterior o imposto sobre a renda ele vai ser modificado. O imposto sobre a renda ele tem algumas questões assim muito importantes. Né? Em primeiro lugar, o imposto sobre a renda ele é dividido numa fração muito pequena com estados e municípios. Então, estados e municípios ficam com um pedacinho do imposto sobre a renda. E uma das críticas que se faz à União é de que ela não promove aumentos relevantes no imposto sobre a renda justamente por conta de estados e municípios. Porque, de certa forma, isso tem que ser objeto de uma validação, porque eles também são beneficiários de um pedaço da receita tributária. Né? O que já não acontece com as contribuições, que aí é só da União e o dinheiro fica apenas com a União Federal. Então, me parece que o imposto sobre a renda, ele exige uma ampla reformulação, a questão de alíquotas, de base de cálculo, dedutibilidade de despesas. Existe também a questão, que hoje se fala bastante, de taxação da distribuição do lucro e o pagamento de dividendos por parte das empresas. Né? Há muita gente que diz, mas como é que pode? Eu presto o meu trabalho na pessoa física, eu pago o imposto sobre a renda, e o empresário, na hora que ele pega a fatia do lucro e integra o seu patrimônio, a lei diz que ele é isento do imposto. Vejam, não é bem assim. Né? A pessoa jurídica é uma ficção
Então, na realidade, os tributos já foram pagos na pessoa jurídica. Então, já houve ali o pagamento do tributo. Então, não dá para dizer que o sócio, acionista, o dirigente de uma empresa, o dono de uma empresa, de que ele é tributado de uma forma injusta, levando em consideração os demais trabalhadores. Doutor Marcelo Diniz, dava conversa para pelo menos mais um programa. Muito obrigado pelas informações, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. O programa Cidadão Tropical já acabou, domingo que vem tem mais.